Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. O deputado Marcos Vieira, deputado estadual, é relator ali do documento que vai estar discutindo o orçamento para 2026 do governo do estado. Ele é relator na Alesc. Ele está conosco ao telefone. Ô deputado, bom dia. Bom dia, Vera Mendonça. Bom dia a todas as senhoras, seus ouvintes da Jovem Pan, da nossa querida cidade Tubarão. Vera, estou à sua disposição. Vamos levar a pronta informação para o cidadão. Verdade. Agora me diz uma coisa, deputado, o que muda o orçamento do estado 2026 se comparado com 2025? Vera, muda pouco, né? Mas que bom que muda pouco, né? Na verdade, a mudança principal é um valor maior do que o previsto de 2024 para 2025. Isso por quê? Porque a economia de Santa Catarina vai bem, né? O cidadão catarinense trabalha muito, o cidadão catarinense produz muito, o cidadão catarinense contribui muito. E nos últimos anos, né, a receita do estado tem aumentado consideravelmente. Veja que a previsão de 2024 para 2025 chegava a casa de entre 53 e 54 bilhões de reais, né? Mas vamos chegar aí ao final do ano de 2025, o estado arrecadando praticamente 56 bilhões de reais, né? A previsão para 2026 é de 58 bilhões de reais. Como disse, se a economia continuar pujante como está, com certeza, no final do ano que vem, Santa Catarina vai ultrapassar a casa dos 60 bilhões de reais de arrecadação. Perfeito? Agora, isso tudo, Vera, não aconteceu da noite para o dia. Tudo isso aconteceu quando a Assembleia Legislativa, juntamente com a Secretaria de Estado da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado, resolveram fazer uma revisão na concessão dos benefícios e incentivos fiscais de 2019 e 2020. Né? Nós tivemos coragem de mexer no ICMS de Santa Catarina. Baixamos a maioria baixamos o ICMS da maioria dos setores produtivos de Santa Catarina. O início da cadeia produtiva, que se pagava cerca de 17%, passou a pagar cerca de 12%. E isso fez com que o nosso estado se tornasse o segundo estado mais competitivo do Brasil. E aí a indústria começou a produzir, vender e arrecadar. Claro, o retorno do imposto também, evidente, né? Nós estamos já exportando para cerca de 180 países do mundo inteiro. E Santa Catarina não deixa de produzir. Nós somos um estado e nós não somos um estado altamente consumidor de produto acabado de prateleira. Nós somos um estado altamente consumidor de matéria-prima, aqui se transforma e se põe na prateleira dos outros. Então esse índice é o orçamento, a peça orçamentária que já começou a tramitar na Assembleia Legislativa e que nós, deputados, temos que votar até meados do mês de dezembro, para que entre em vigor a partir de 1º de janeiro. Então, e a peça orçamentária nada mais é do que aquele projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa. Fixa a despesa do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, tá? Então, de tudo que é arrecadado, evidentemente que tem um bolo. Inclusive, a participação dos municípios. 25% de todo o ICMS arrecadado de Santa Catarina é destinado aos municípios de Santa Catarina. E 58 bilhões é um bom orçamento, na sua opinião? É um bom orçamento, sim, Vera. Dá para resolver tudo? Não, claro que não. Mas dá para resolver muita coisa, com certeza absoluta, né? Por exemplo, eu vou aqui citar uma obra extremamente importante no sul do estado. A SC-108, né? Que vai de Criciúma até Uruçanga, passando pelo contorno de Cocal do Sul, né? Se não estiver parada, está andando a Passo Tartaruga. Mas dinheiro tem. Hoje, Vera, o estado tem cerca de 11 bilhões de reais em caixa, dinheirinho vivo, né? Nós temos aí dezenas de obras que precisam ser realizadas. O estado precisa tirar o pé do freio e botar o pé no acelerador. O que eu estou tentando dizer? Sociedade catarinense, ela trabalha muito, ela contribui muito, mas de outro lado, ela está exigindo dos seus gestores públicos, né, mais rapidez. Que seja transformado o imposto arrecadado em ação e obra em favor do cidadão, da família, dos moradores de uma rua onde ele mora, do bairro, do município, enfim.
Tá? Então, que mais rapidez, mais gestores públicos na ponta da linha atendendo a população. E por que da lentidão, deputado? Em realidade. Por que da lentidão? A lentidão burocrática, né? Isso não se acabou. Não se acabou. Veja, né, que a Secretaria de Infraestrutura hoje tem cerca de 150 engenheiros concursados, tem mais 60 terceirizados, né? Mas não dão conta de fazer a fiscalização das rodovias. Uma das causas, qual é? Trabalham 6 horas por dia, né? O trabalhador normal trabalha 8 horas, tá? Então nós temos que ter agilidade, nós temos que ser mais rápido, né? A sociedade está exigindo isso, né? Mais rapidez. Veja o que aconteceu essa madrugada na região de Joinville. Um acidente com algumas carretas, está tudo parado. Por quê? Porque não tem escapatória, não tem saída, não tem outra via, não tem nada, não tem outra rodovia, né? Está tudo estrangulado. Não tenho dúvida nenhuma. Olha a questão do Morro dos Cavalos. Tá? É questão de Santa Catarina? Não. É questão do governo federal? Sim. Tá? Mas não se resolve. Não se resolve. Bem, vamos lá. Quando deu aquele problema do Morro dos Cavalos, se nós tivéssemos, né, a pavimentação de Anitápolis até Santa Rosa de Lima, tá, que era a antiga passagem de Florianópolis, não teria problema nenhum. O trânsito poderia ser ligado para ali. Mas, infelizmente, não está pavimentado. Apesar de ter projeto de engenharia há cerca de 6, 8, 10 anos, apesar de ter sido feita a licitação, mas até hoje não foi dado a ordem de serviço para iniciar a pavimentação, apesar de ter dinheiro em caixa. É nisso que eu quero tocar, tá? A sociedade está exigindo isso, está exigindo rapidez, está exigindo com que os gestores fiquem na ponta da linha, conversando com a sociedade, atendendo a população. É isso que eu quero dizer para você. Deputado Marcos, bom dia, o mexicano. Agora me diz uma coisa, você disse que a nossa economia ela tem avançado e crescido, e para o ano que vem também. Agora me diz, qual é o setor que está dando o maior lucro para o estado de Santa Catarina e que vai fazer essa elevação para os próximos anos? Vamos lá um pouquinho, mexicano. Santa Catarina é um estado privilegiado em relação a outras unidades da federação. Nós temos somente 1,1% do território nacional, cerca de 3,6% da população brasileira, mas nós somos o 6º maior produtor de alimentos do Brasil, o 6º em arrecadação, o 7º em exportação, né? De onde é que vem tudo isso, né? Vem da pujança da sua gente, que trabalha muito. Mas Santa Catarina não tem os chamados grandes aglomerados urbanos, como tem a grande Porto Alegre, a grande Curitiba, a grande São Paulo, enfim. Mas também a nossa economia, ela é muito bem distribuída e consolidada regionalmente, né? O sul do estado, nós temos, por exemplo, além da prestação de serviços, nós temos a indústria plástica, extração de carvão, cerâmica, né? O litoral central, Florianópolis, nós temos tecnologia da informação, TI. O norte do estado, Joinville, nós temos a indústria metal mecânica pesada. Da BR-116 para cima, que é o extremo oeste, nós temos ali a produção de grãos e o agronegócio. Se bem que o sul do estado também se desponta como um grande produtor do agronegócio, de suínos e frangos, né? Também já está se despontando bastante. Nós temos gigantes instalados e precisamos instalar mais. Então, a nossa economia, né, não tem assim um setor que se destaca, né? Mas nós temos vários setores que são consolidados regionalmente. Por exemplo, você pega o norte do estado, nós temos a WEG. A WEG se transformou na maior produtora de motores elétricos do mundo inteiro. Então veja, vamos lá, de cada 10 geladeiras que são fabricadas no mundo inteiro, 5 tem motores fabricados em Santa Catarina. Praticamente quase todos os eletrodomésticos que nós temos em casa, seja liquidificador, batedeira, enfim, quase todos eles nós temos motores fabricados em Santa Catarina, o que muda é o design externo. Então, esse é o estado de Santa Catarina pujante. Esse é o estado de Santa Catarina que coloca o que fabrica na prateleira dos outros. E aí traz receita. Mas tudo isso foi fruto de uma tomada de decisão da Assembleia Legislativa com a Secretaria da Fazenda, quando nós baixamos o ICMS do início da cadeia produtiva para de 17 para 12. Por exemplo, o sul do estado, ele é produtor também da chamada cerâmica vermelha, telhas e tijolos. Quem um dia na vida não precisou comprar uma telha, não precisou comprar um tijolo? Todos nós. Mas só que até 2020 pagava 17% de ICMS. O que é que nós fizemos? Com um produto altamente consumido pela população,
Nós tiramos de 17% e colocamos ele na cesta básica da construção civil e paga só 7%. Você, Vera, você é mexicano, se forem a um restaurante hoje em Santa Catarina, se esse estabelecimento ele não for vinculado ao simples ou super simples, você paga só 3,2% do ICMS na alimentação. Não falo da bebida, mas na alimentação só 3,2%. Tá? É lei já. Então tudo isso fez aumentar o volume de vendas em Santa Catarina. Tanto é verdade, tanto que eu estou dizendo, que é uma falta de empregos, é uma falta de vaga de trabalhador imensurada no estado. Qual é o município que não está precisando de trabalhador? Por quê? Porque a indústria avançou, a indústria produzindo, precisa de gente para trabalhar. Infelizmente nós não temos. E aí estamos importando mão de obra de outros estados e de outros países. E aí vem outro problema que começa a se agravar em Santa Catarina. Nós estamos importando trabalhadores, mas moradia para oferecer para esses trabalhadores. É um problemão. Daqui a um ano, essa questão vai estourar em Santa Catarina. O governo tem que olhar e fazer um grande programa de habitação. Fazer um grande programa junto com as empresas, as principais empresas de Santa Catarina, para oferecer moradia para os seus trabalhadores, financiar essa moradia, de forma que ele tenha também condições de pagar. Então, essa, mais ou menos, é a realidade do Estado de Santa Catarina no dia de hoje. Muito bem. Agora, rapidamente, tá? Vamos falar um pouquinho política ali. A gente tem dois pré-candidatos hoje ao governo do Estado, o Jorginho Melo e o João Rodrigues. O PSDB pretende lançar o candidato ao governo do Estado ou não? O PSDB teve um pré-candidato, o deputado Marcos Vieira. O Vera, não é de hoje que eu coloquei o nome à disposição. Inclusive, nós fizemos uma pesquisa interna dentro do PSDB. Nós temos cerca de 95 mil filiados em Santa Catarina, dos quais nós temos 2 mil dirigentes partidários. Nós fomos uma pesquisa com esses dirigentes e mais de 75% do nosso pessoal deseja ver o PSDB participando da majoritária, seja como candidato a governador, vice-governador ou senador da República. E 90% desse contingente de dirigentes partidários desejam ver o Marcos Vieira encabeçando esse projeto. E razão, Vera, de eu conhecer Santa Catarina, os 295 municípios, mais de uma vez, de ter sido secretário de Estado de Luiz Henrique da Silveira, no primeiro governo dele, de estar no 5º mandato de deputado estadual e conhecer bem as demandas, os problemas, e saber das soluções, e também por ter contribuído para resolver o problema financeiro de Santa Catarina, eu me acho preparado tecnicamente para enfrentar esse grande desafio. Mas eu quero colaborar sim com Santa Catarina. Mas diz que o PSDB se eleger, Vera, botando gestores na ponta da linha para ajudar a população a resolver os seus problemas. Mas diz que o PSDB já está conversando com os dois partidos, tanto do Jorginho quanto do João Rodrigues, para participar como apoiador. Vamos lá, Vera. O ano, eu tenho dito reiteradas vezes, ano ímpar, ano de preparação, ano par, ano de eleição. O ano de 2025 é o ano de preparação do PSDB para disputar a eleição de 2026. Nós estamos procurando, já começamos a conversar, essa semana ainda tivemos uma boa conversa com uma agremiação partidária, e vamos continuar conversando. Ninguém hoje, Vera, de sã consciência, pode afirmar ipsiliter assim, esse partido vou contar com ele na eleição passada. Isso não existe, Não é verdade. O que existe são conversas. E todo mundo está conversando com todo mundo, não tenho dúvida nenhuma, E o PSDB é esse partido aberto a outras agremiações partidárias. O PSDB não é de extrema esquerda, o PSDB não é de extrema direita. Igual o deputado Marcos Vieira, que não é de extrema esquerda nem de extrema direita. Aliás, eu repudio a briga que está ocorrendo com a extrema direita e a extrema esquerda, porque essa briga entre os dois extremos está trazendo um prejuízo sério, enorme para a população brasileira e a população catarinense. Veja o que aconteceu com o tarifaço do Trump, uma retaliação ao Brasil em razão de um ato praticado por um dos filhos do Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, é deputado federal, não voltou ainda, está vivendo sob as custas do dinheiro público nos Estados Unidos, trabalhando contra o Brasil. Isso não é justo, tirando emprego da nossa gente. Já são quase 600 empregados demitidos da indústria madeireira de Santa Catarina, principalmente nas cidades de São Bento do Sul e Rio Negrinho.
Então nós temos que acabar com isso. Nós temos que fazer o Brasil, Vera, voltar do trilho. Nós precisamos fazer as famílias sentarem à mesma mesa e conversar sem briga, sem nada. Briga não constrói hospital. Briga não pavimenta rodovia. Briga não reforma escola. Somente convergência, somente conversa, somente sentar à mesma mesa e acordar é que vai resolver o problema do Brasil e de Santa Catarina. E o deputado Marcos Vieira se propõe a ser esse agente de conciliação aqui no estado de Santa Catarina. Ok. Deputado, obrigada pela sua participação. A gente vai conversar outras vezes, tá? E a gente continua acompanhando qualquer coisa. A gente está à disposição aqui na Rádio Jovem Pan. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado, mexicano. Bom dia e que Deus abençoe a todos. Amém. Bom final de semana. Muito bem, tá aí o deputado estadual, então, Marcos Vieira, ele que é relator do orçamento, né, de Santa Catarina aí, do governo do estado, conversando conosco e pré-candidato aí, ó, pré-candidato ao governo do estado o ano que vem.